Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, Zé Pilintra aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, Zé Pilintra aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, Pombagira aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, Pombagira aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, cemitério aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, cemitério aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, espírito de morte aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, espírito de morte aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, viciada aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, viciada aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, arma de fogo aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, arma de fogo aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, porta fechada aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, porta fechada aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, canceroso aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, canceroso aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, espírito de morte aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, espírito de morte aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, alejo aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, espírito de alejo aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele. Queima ele, Jesus. Pode queimar. Queima ele, Jesus. Queima ele. Em nosso meio ele não pode ficar. Carro de fogo nesse lugar. Varão de guerra para guerrear. Carro de fogo nesse lugar. Varão de guerra para guerrear. Olha o anjo da promessa. Ele veio te abençoar. Está trazendo a tua bênção. E a vitória vai te dar. E Satanás está derrotado. E jogado está no chão. E as portas do inferno não mais prevalecerão. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, canceroso aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, canceroso aqui dentro não pode ficar. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, separação aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, separação aqui dentro
Pode ficar. Deus está mostrando aqui, irmão, o espírito de separação. A pessoa está querendo separar de todo jeito. Mas é o seguinte, você vai se separar. Você quer separar, você está fazendo de tudo para separar. Não brinque com as coisas de Deus. É verdade. Não brinque. Porque você está brincando. O Senhor, se você se separar, você vai saber por que eu não posso. Você vai saber. Mas quando você descobrir, vai ser tarde demais. Porque foi Deus que está lhe dando livramento. Aleluia. Viu? Pastora, mas a situação. Mas o Senhor está dizendo que não se separe. Deixe Deus resolver. Aleluia. Porque é melhor Deus resolver. E tem pessoas que não podem se separar. Se você casou com uma pessoa que se droga, uma pessoa que se prostitui, aí você resolve. Deus deixa você livre para resolver. Mas se você casou com uma pessoa honesta, uma pessoa que não vive em droga, não vive na rua, não vive fazendo coisa errada, o que você está querendo? Você está querendo coisa difícil. Porque todo mundo tem suas falhas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está mostrando também que tem uma pessoa aqui. Há muito tempo que tem uma pombagira que quer se libertar, mas e agora a pombagira quer matar. Mas Jesus, porque você não está, né, não está dando lugar para fazer o que ela está mandando você fazer. Deus está dizendo que vai queimar. E dê lugar a Deus, porque Deus vai queimar. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus é libertação. Glória a Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Deus é mais. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Jesus vai lhe libertar. Tem uma pessoa que está saindo, tem uma pessoa mais adulta que está enganando e essa pessoa está correndo com um abismo muito perigoso. Mas o Senhor está dizendo que você pare. Se você não parar, o que você está fazendo escondido, você não sabe nem se esse ano ainda, daqui final do ano, vai dar certo. Porque às vezes tem pessoa má que fica marcando encontro escondido para destruir a vida da pessoa. Aí fica enganando, depois a destruição. Sair das amizades. Aleluia. Deus está dizendo que saia das amizades. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque essas amizades que você tem vão destruir sua vida. Deus está falando com alguém. E depois eu vou falar com uma pessoa sozinha. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele fala. Deus está querendo livrar. Deus está usando alguém para lhe aconselhar. Tome os conselhos. Porque se você não tomar os conselhos, você vai pagar um preço alto. É verdade. Sabe nem o que vai acontecer com você. Bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes tem pessoas, né, jovens, que não têm experiência da vida. Aí alguém faz a cabeça e fica sendo levado pela cabeça de alguém. E não dá ouvido o conselho que a família dá. Né? Não quer tomar conselho, quer desobedecer, e o laço é grande. Quando está aí sofrendo, irmão, aqui acolá, né, irmão, se encontra uma pessoa por aí morta, se encontra casos sérios que não se pode resolver. Mas aí, depois que acontece,
O sangue de Jesus tem poder. Temos que tomar conselho. Glória a Deus. Se não tomar, vai pagar o preço, né? Sabe nem se vai dar certo. Bendito seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Toma frente nessa hora dessas vidas. Senhor, olha com teu olhar de misericórdia. Você não sai daqui antes. Aleluia. Você não sai daqui antes de orar. Aleluia. Se você sair, você vai correr perigo por aí. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Toma frente agora do teu povo, Senhor. Estende a tua mão agora nessa vida. Começa a libertar em nome de Jesus. Que sai todo mal. O sangue de Jesus tem poder. No poder da palavra de Deus. Deus está dizendo que não desobedeça. Aleluia. Oh, grande Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Olha nessa hora, Senhor. Com teu olhar de misericórdia, Senhor. Estende a tua mão e liberta, Senhor. E bota por terra toda a fúria do inimigo, Senhor. E toma a frente com teu poder, Senhor. Dá vitória ao teu povo nessa noite, Senhor. Glória a Deus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus fala mais alto. Aleluia. Faz a obra agora. Quebra essa seta maligna. Aleluia. Despedaça esse mal. Aleluia. Reitarabassurianda labas. Ritaramanaya ramanachalai. Aleluia. Quem te botou nesse laço foi uma pombagira da cigana, da internet. E o Senhor está falando contigo. Se tu não ouvir, tu vai pagar o preço. Glória a Deus. E no sangue de Jesus há poder. Se não obedecer, vai se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo mal. Vai queimando, Senhor. Vai queimando. Vai queimando todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Toma frente, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus amado. Toma frente. Em nome de Jesus, sai agora, espírito das trevas. Sai, espírito de morte. Porque está querendo destruir essa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu está derrotado. Suma dessa vida. Hoje. Senhor, quebra o laço que está prendendo essa vida. Que ainda quer ir. Quer se soltar ainda hoje. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que está armando escondido. Não teme nem ninguém. Mas Deus está no comando. Glória a Deus. Se não tomar os conselhos, vai ser pior. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toma frente agora. Toma frente. Tem gente que na hora do culto dá sono, dá tudo. Dá vontade de ir para o banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de estar na internet, dá vontade de tudo. Quer sair de todo jeito. Mas Deus às vezes traz você aqui, que é para ver, para lhe libertar. Queimar esse demônio que vai acabar com sua vida. Que você não está sabendo nem o que está rolando aí.